Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 13ª videoaula das nossas lições de juvenis. Estamos findando o segundo trimestre de 2022 e hoje com chave de ouro, como se diz o adágio popular. Por que, pastor, com chave de ouro? Porque hoje a nossa lição traz o seguinte assunto: o livro da minha vida. Teremos nesta lição a oportunidade de falarmos um pouquinho mais de detalhes sobre a preciosa Palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, que está prevista para a gente ler nas nossas lições pessoal com os alunos, está escrito em Salmos, capítulo 119, do versículo 9 ao 12, e versículo 89 ao 105. Tem o seguinte assunto: como purificará o jovem o seu caminho? Resposta: observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Bem, o versículo de número 97 diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Versículo 105: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, fazendo uso desses versículos, de quase todos os versículos da leitura bíblica em classe, deixa claro que o salmista, no Salmo 119, ele dá um valor muito grande, excepcional, à palavra de Deus. Então, hoje a gente vai reconhecer, através dessa lição, a relevância e a veracidade da Bíblia como palavra de Deus. Conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados nas Sagradas Escrituras e compreender a atualidade e eficácia de seguir os preceitos bíblicos para ter uma vida abençoada. Nosso primeiro ponto, ele fala sobre a veracidade da Bíblia. É confiável? É digna de confiança a Bíblia Sagrada? Hoje a gente vai estudar a respeito da veracidade da Bíblia e a sua relevância não apenas como um livro de conduta, mas sobretudo como um manual de fé e prática. A Bíblia não é uma obra de ficção, não é uma lenda, não tem nada a ver com mitologia, e inúmeros trechos foram historicamente comprovados através de diferentes ciências ao longo dos séculos. Descobertas arqueológicas que ocorrem até hoje, por exemplo, comprovam relatos, comprovam lugares, comprovam eventos e comprovam também pessoas citadas nas Sagradas Escrituras. Reforçando até para os incrédulos a sua legitimidade e confiabilidade. A Bíblia está sendo cada dia comprovada pela arqueologia. A existência do milenar povo hebreu é um dos mais evidentes sinais de que o que temos escrito na Bíblia é verdade. Não há como dissociar os judeus da Bíblia, nem a Bíblia dos judeus. Sua história, cultura, costumes, línguas e outras coisas estão registrados desde os seus primórdios
nas Sagradas Escrituras. A restauração geográfica e política da nação de Israel, por exemplo, cumpridas em 1948, o povo de Deus retorna para sua pátria, o Estado de Israel é criado, conforme Isaías 66, verso 8. Poderia-se, porventura, criar uma nação em um dia? Israel foi criado. É um dos eventos que apontam o cumprimento de profecias bíblicas anunciadas séculos antes. Outros fatos históricos registrados em cumprimento de profecias bíblicas, entre os quais estão, por exemplo, a deportação de Israel pelos assírios e a deportação de Judá pelos babilônios. Palavras cumpridas, profecias bíblicas cumpridas. O povo de Deus retorna para a sua casa. E a destruição de Jerusalém, conforme está previsto em Mateus 24, versículo 2, profetizada pelo próprio Jesus, que se cumpre 70 anos depois de Cristo. Também reforça o caráter sobrenatural e a legitimidade incontestável da Bíblia Sagrada. Além de outros pontos importantes que deixam com clareza, deixa muito claro, de que a palavra de Deus é fiel. O Manual da Vida. Segundo pesquisas, a Bíblia é considerada a literatura mais lida do mundo. Como livro a ser consultado, precisamos lembrar de que não se trata de uma obra de autoajuda. Os escritos que estão contidos na Bíblia não são obras de autoajuda, mas uma ajuda do alto, conforme colocou aqui o autor da lição. É uma ajuda do alto, porque vem de Deus. A palavra veio de Deus para o bem da humanidade. Nela temos a orientação da parte do Senhor sobre o caminho a seguir, do que devemos fazer e outras mais coisas. Vamos ler 2 versículos. Salmo 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Como que Deus ensina? Por tudo aquilo que Ele permitiu chegar até nós através das suas sagradas Escrituras. Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, durante toda a Escritura Sagrada, nós vamos ter orientações nos mostrando o caminho que devemos seguir. A palavra de Deus também é lâmpada, como já estamos na leitura bíblica em classe, para os nossos pés e também luz para o nosso caminho. O mundo é tenebroso, o sistema mundano é maligno, mas nós precisamos andar na luz. Para andar na luz, o Senhor nos revelou a sua preciosa palavra. Quando estamos tristes, cansados, ansiosos, desmotivados, encontramos na palavra do Senhor palavras poderosas que transformam o nosso interior. Jesus falou, Mateus registrou, capítulo 11, verso 28, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos também os conselhos do Senhor nas Sagradas Escrituras, nos conduzem às melhores escolhas. Os conselhos do Senhor nas Sagradas Escrituras nos conduzem às melhores escolhas. Ele nos propõe a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Mas como assim, pastor? Ele coloca, por que não põe só o bem, a vida diante de nós e não a morte? Por que não somente o bem? Mas o Senhor nos fez com direito de escolher, nós que temos que escolher, mas Ele coloca diante de nós e ainda diz assim, escolha o caminho do bem. A orientação do Senhor é para que escolhamos o caminho do bem.
Em Salmos 32:8, o Senhor nos exorta amorosamente: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, o que dá a entender que Deus nos acompanha bem de perto. Escolhamos, portanto, esconder a palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, conforme o escritor do Salmo disse, no Salmo 119, versículo 11. Não esqueçamos os seus preceitos, conforme diz o salmista, também o mesmo salmista, no Salmo 119, versículo 93. E que possamos amar a sua palavra e meditar nela. Salmo 119, versículo de número 97. A palavra de Deus, além de ser um manual da vida, ela é muito útil para os nossos dias, para os dias atuais. A mensagem da Bíblia contempla os povos de todos os tempos e lugares. Ela é atemporal e atual em seus ensinamentos. É tão vital para nós que é comparada a alimento. Vamos observar o que diz Jeremias, capítulo 15. Está escrito: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que palavra linda. Mateus 4:4, quando na tentação do deserto o inimigo tenta transformar pedra em pão, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nosso alimento espiritual, a palavra de Deus. 1 Pedro 2:2 vai falar sobre o leite genuíno, sem o qual não podemos ter um bom crescimento espiritual. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitai de leite, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós começamos tomando o leite genuíno, mas gradativamente devemos ir passando aí para uma comida mais sólida que a palavra do Senhor tem a nos oferecer. Nós temos também de que a palavra de Deus nos dá instruções de como viver em sociedade. Por exemplo, Tito 3, versículo 8 vai falar sobre isso. A começar pelo nosso lar. Como devemos viver em nosso lar? Os filhos aprendendo a doutrina do Senhor através dos pais, o respeito mútuo dentro de casa, honestidade, sinceridade, enfim. As Escrituras, em sua totalidade e inspiração, são proveitosas, entre outras coisas, como disse 2 Timóteo 3,16, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso que o Provérbios diz, 22, verso 6, instrui o menino no caminho que deve andar, para que ao crescer jamais se desvie dele. A palavra ensinar é bem presente nas páginas da Bíblia, expressando, entre outros sentidos, alerta ou admoestação. A palavra redarguir tem o sentido de dar resposta com convicção. Nesta função, a palavra de Deus nos é útil para a refutação dos adversários que tentam nos ensinar coisas contrárias. Corrigir, por sua vez, tem o sentido de colocar em ordem, reparar, restituir. Já instruir em justiça é para que tenhamos o comportamento de verdadeiros cristãos aqui na terra. Então, a palavra de Deus tanto nos leva a nos defender de ataques de mentiras da parte do inimigo, como também nos capacita a vivermos com um comportamento digno enquanto estivermos nesta terra. Amém? Então, nós chegamos à conclusão dizendo que Jesus é a própria palavra, o verbo de Deus, João 1, verso 1. No princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, a Bíblia é bem mais que um manual de consulta para questões terrenas. Ela pode nos fazer sábios para a salvação eterna, conforme está escrito em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Nos torna sábios.
Jesus diz que aquele que tiver deixado algo para segui-lo por amor do seu evangelho, receberá 100 vezes tanto já nesse tempo e principalmente receberá no século futuro a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Então, a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, a palavra de Deus nos traz esperança. Esperança não em nós mesmos, mas esperança no Senhor e em suas gloriosas promessas. Deus tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. Vamos ver só mais um versículo? Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A palavra nos traz esperança de vida eterna, pois é em esperança que somos salvos. Romanos 8 e versículo 24. Tito capítulo 1, verso 2 e 3, também nos traz um ensinamento muito importante para as nossas vidas, dizendo-nos o seguinte, veja só. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, pela palavra, pela pregação da palavra, nós temos esperança de vida eterna. Entende como isso é interessante? Pois que nós possamos clamar sempre para que o Senhor nos sustente em sua palavra e assim não sejamos envergonhados em nossa esperança. Por quê? Por que é importante isso? Porque quando permanecemos na palavra, nós temos a verdadeira esperança. Quando não permanecemos na palavra, podemos, porventura, de alguma maneira, acreditar em falsas esperanças. Entende? Então, a verdadeira esperança é Jesus, são as suas palavras, seus ensinamentos, é a promessa que ele garantiu para nós, e essa promessa que ele nos fez a vida eterna. Portanto, para nós que somos mortais, temos uma grande esperança de viver eternamente e livres de todo o sofrimento. Tudo isso a palavra do Senhor nos traz para as nossas vidas, por isso que o salmista deixa claro que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, é o mapa do viajante, é a bússola do marinheiro, é o leme do navio, enfim, é aquilo que pode conduzir o navio para um bom lugar, como a bússola que é usada ali pelos marinheiros. Então, que Deus abençoe grandemente os amados irmãos e esteja convidado a participar conosco das próximas videoaulas, que agora serão no nosso terceiro trimestre deste ano de 2022. Que Deus abençoe.